Como foi o tom? Eles acertaram nesse tom? Acertar é uma característica que eu não gostaria de dar. Errar ou acertar é a comunicação que eles deram. Me parece que eles mantiveram toda a comunicação, né? Não mudou nada, então manteve o tom rock, o tom duro, colocado na reunião de novembro. Era uma possibilidade aventada, isso empurra a chance de corte de juros para março? Empurra um pouco, tá? Pode mudar até lá, até janeiro? Pode, porque a reunião é no final de janeiro, então a gente vai ter ainda uma coletânea de dados a serem observados. Mas, considerando que ele não mudou nada, significa que ele, para não ter prejuízo de credibilidade, deveria, ao menos antes de começar a cortar, mesmo que corte 50 pontos em março, dar alguma sinalização antes, para não dar um cavalo de pau, virar 180 graus. Não acredito que seja o mais adequado e não é o que ele vem trabalhando. Não houve qualquer conotação mais dove nas falas, ou seja, não houve conotação mais leniente, flexível com a inflação. Pelo contrário, está tudo mantido. Ele citou PIB no começo, que não estava anteriormente, mas isso só porque o dado foi recente e de fato mostrou um dado que a atividade está convergindo para baixo, como era de se esperar, com a taxa de juros tão elevada. Entretanto, esse processo de juros apertado tem se mostrado menos eficaz para desacelerar a atividade do que esperado em um primeiro momento, provavelmente frente ao que ele tinha nas suas expectativas de acordo com os seus modelos. Em parte, isso se deve às medidas anticíclicas do governo, que tiraram a eficácia da política monetária. Aliás, vamos nos lembrar do porquê esses juros estão tão elevados. Pelo fiscal. Os juros estão elevados por conta da irresponsabilidade fiscal. Eu vejo muitas pessoas falando algumas vezes que não há fundamento para os juros estarem tão altos. Imagina o seguinte, a gente vive numa dinâmica do tripé macroeconômico, isso desde a década de 90, desde o Plano Real, ali no final da década de 90, para ser preciso, dos acordos com o FMI, etc. Foi o Arminio Fraga que trouxe isso para nós e a gente manteve, apesar de algumas perversões ao longo do caminho. O que o tripé macroeconômico fala? Câmbio flutuante, meta de inflação, resultado primário. Esses são os enfoques. A gente precisa desses três pés. Só que hoje também, trazendo aqui a fala do Arminio Fraga recente, a gente tem um tripé manco. Uma das pernas não funciona, que é o fiscal. O resultado primário não existe e o que é printado pelo governo está artificializado e não é sustentável. Ou seja, a política monetária tem que fazer um trabalho dobrado. Na falta de macrofiscal, a gente precisa de macromonetária. Somado a esse problema fiscal, que é o que desancora as expectativas e gera preocupação do Banco Central para que não haja uma reaceleração da inflação, a gente também tem o fato de que o Galípolo vinha tendo que contratar uma credibilidade. Note que é um paradoxo, Felipe Miranda aqui da Empíricos comentou justamente o paradoxo dos banqueiros centrais. Se você quer um banqueiro central que reduza a Selic, você precisa colocar alguém que esteja disposto a subi-la. Porque você tem que ter um perfil ortodoxo para que as expectativas por si só já façam o trabalho. E aqui ele teve que contratar essa credibilidade, mostrar que ele é duro, mostrar que veio para fazer sério. Né? Essa necessidade faz com que não só a gente tenha que compensar o problema da falta do fiscal, como também ele tem que fazer um esforço adicional de credibilidade. Tudo isso força esses juros elevados por mais tempo. E ao mesmo tempo a gente tem uma atividade desacelerando, uma inflação convergindo, mas desacelerando de maneira muito lenta, muito mais lenta do que os modelos dele antecipavam, e uma inflação que, por mais que esteja convergindo, ainda é elevada e com expectativas também elevadas. Ou seja, é muito caro para ele errar ao flexibilizar o tom cedo demais, considerando todo o exposto. A gente viu no final da semana passada, sexta-feira, a curva de juros mostrou de lá para cá um grande estresse, por conta do quê? Uma menor chance de mudança de política econômica com as eleições, que por sua vez não resolveria mais o problema fiscal, que parte do mercado estava já jogando para 2027, tendo em vista que em 26 a gente não vai resolver esse problema que desancora as expectativas. Esse simples fato já fez com que esses vértices mais intermediários da curva, inclusive mostrando a Selic para o final do ano que vem, estourassem.
Então, se antes de sexta-feira a gente viu o mercado colocando uma Selic para o final de 26 em 12%, a gente já estava vendo ontem, por exemplo, uma Selic de 12,75 para o final do ano que vem. Isso mostra que existe uma sensibilidade muito grande do mercado para com esses vetores. E ele não pode se dar ao luxo de flexibilizar na hora errada o tom, porque ele está fazendo um trabalho, novamente, dobrado por 2. Agora,